Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, na sua família, que Ele te abençoe mais essa oportunidade. A você também, meus amados irmãos e irmãs, que sempre nos acompanham em nosso canal, nas nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, e estiver se inscrevendo, e também não deixasse de clicar nesse sininho para que toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação e pudesse compartilhar com seus amigos, familiares, essa mensagem. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, quero estar trazendo uma palavra para você de perseverança. Esse texto nós vamos estar lendo nessa oportunidade. É um texto que nos fala sobre nós confiarmos nesse Deus, entrarmos com ousadia, com confiança nesse Deus. Quer ver? Nós ouvimos, nós falamos, nós cantamos, mas no momento em que passamos aquele momento difícil, de dificuldade, essas palavras fortes, bíblicas, parece que elas fogem da nossa mente. É como aquela palavra que Paulo deixou para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, em que ele fala para nós nos revestirmos de toda a couraça, da armadura, o capacete da salvação, calçar os nossos pés no evangelho da preparação, para que possamos estar firmes, preparados para suportar o dia mal. E por mais que nós oramos, que nós buscamos, que nós nos consagramos ao nosso Deus, procuramos meditar mais na palavra, quando vem aquele dia mal, às vezes parece que nos pega de surpresa, em que nós nos preparamos para um tipo de situação e vem outra completamente diferente e nos pega assim, como aquele Paulo escreveu no livro de Atos, que ele fala sobre aquele grande vento chamado Euroaquilão, que vem aquele vento de todos os lados e se encontra no meio do mar e faz aquele grande reboliço. E às vezes nós somos assim. Nós nos preparamos, procuramos às vezes águas tranquilas, nós procuramos fugir de certos problemas, não nos envolver em algumas coisas, mas de repente se levanta esse vento Euroaquilão em nossas vidas e nós somos pegos de surpresa. E às vezes isso quase que nos leva a desfalecermos a nossa fé, a perdermos o nosso propósito, nosso objetivo. E eu queria estar falando com você sobre isso, queria estar lendo lá o livro, a carta de Hebreus, o capítulo 10, o versículo 35 ao versículo 39, em que o escritor de Hebreus nos dá essa orientação. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitai de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que o Espírito te conduza nesse texto, possa falar com você, te fortalecer, renovar a sua esperança na sua alma. Eu vi uma frase muito interessante de um grande escritor, alguns tempos atrás, fazendo um estudo, em que ele diz o seguinte, esse grande escritor diz o seguinte, um homem de fé, ele tem mais certeza das coisas que ele percebe espiritualmente do que aquelas que seus olhos enxergam. Uma frase muito interessante, que um homem de fé, uma mulher de fé, tem mais certeza das coisas que se percebe, que ele percebe ou ela percebe espiritualmente, do que aquelas que os seus olhos enxergam. Porque geralmente, meus amados irmãos, nós estamos sempre voltados para aquilo que nós aguardamos nesse mundo físico. Por isso que eu disse em Paulo, capítulo 6 da carta aos Efésios, em que aquele homem,
ele diz que a nossa luta ela não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades, principados e dominadores, que atuam onde? Ele não fala nesse campo terreno, ou nesse campo físico, onde eu possa ver. Ele fala que a nossa luta é contra essas potestades que atuam nas regiões celestiais. É ali que se forma tudo. É ali que eu tenho que estar me preparando, orando, me consagrando, que eu não sei o que vai vir sobre a minha vida. Por isso que uma pessoa de fé, ela enxerga com seus olhos, ela enxerga muito mais, que diz esse escritor, percebe que ele percebe espiritualmente do que aquelas com seus olhos enxergam. Uma pessoa de fé, ela tem mais percepção, mais visão, mais certeza das coisas que percebe espiritualmente. Então é isso que Paulo está dizendo naquela carta aos Efésios. E esse texto que nós lemos sobre Hebreus capítulo 10, esse versículo 35, ele fala, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Nós vemos muito, irmão, pessoas usarem aquela frase em que Jacó enganou o seu irmão Esaú, e Esaú chega ali cansado da caça, talvez de caminhar, talvez o dia inteiro, não sei se a noite inteira, e ele chega cansado, e Jacó consegue lhe enganar, vendendo, né, um prato de lentilha. E ele acaba vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. O que mais irou a Deus naquele ponto não foi o fato desse homem, dele ter agido dessa maneira, mas foi o fato dele não perseverar, porque ele não estava com tanta fome que ele não pudesse suportar a fome daquele homem, ele banalizou algo que tinha para a sua vida. Ele não valorizou o valor de uma primogenitura. O que mais irou a nosso Deus naquele momento foi que Esaú, ele não valorizou a herança que ele tinha, o compromisso que ele tinha de carregar nos seus ombros uma primogenitura, ser o referencial de uma família, ser o referencial de uma nação de Israel. E muitas vezes, irmãos, nós agimos da mesma forma. Quando esse texto fala, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, quantas pessoas estão aí agindo como Esaú? Estão se desfazendo da sua, vamos colocar, sua primogenitura, da sua grande promessa, de ser aí um referencial de Cristo. Muitos estão dizendo, eu não estou suportando isso, eu não estou aguentando aquilo, eu não nasci para isso. E quantos estão aí entregando, irmãos? Quantos estão desistindo dos seus grandes objetivos, dos seus grandes ideais na sua vida? E estão entregando. E o que, no momento, quando o texto fala em que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem, é por esse fato. É que Deus sabe que nós podemos perseverar. Por isso a palavra que eu quero usar para você como tema dessa mensagem é uma exortação à perseverança. Exortação à perseverança, que precisamos perseverar. Para vencer, temos que perseverar, meus queridos irmãos. Me lembro de uma grande corrida, quando eu falo nesses textos de perseverar, de resistência, de não desistir. Me lembro quando eu servi o exército e nós fizemos uma corrida numa Olimpíada que teve no exército. E vários soldados, né, participaram de todas as companhias. E nós saímos do exército, eu não me lembro muito bem mais qual era o percurso, se era mais de 10 quilômetros, 15 quilômetros. Eu sei que eu já não estava aguentando mais naquela corrida. Soldados me passavam e a pior parte foi que nós saímos do exército, né, pelo chamado Vila dos Sargentos, e subimos pela Vila dos Oficiais.
E ali era só descida pela via do sargento. E nós subimos pela via, era só subida pelos oficiais. Foi muito difícil. E quando eu já estava chegando no exército, quando eu entrei no exército, naqueles corredores, eu já estava não aguentando mais. Mas de repente a minha companhia fez aquele corredor de soldados. E naquele corredor de soldados, quando eu entrei naquele corredor de soldados, e aqueles soldados da minha companhia começaram a gritar: vai de Paula, vai de Paula. Aquilo me deu um gás dentro de mim, que eu tirei força, não sei de onde? Pelas palavras dos meus companheiros no exército. E eu sei que eu passei muitos soldados. Eu não cheguei em primeiro lugar, mas não cheguei em último. Eu ultrapassei muitos soldados. Porque é isso, irmãos, que nos leva a uma perseverança. É uma confiança na nossa resistência em Cristo Jesus que nós vamos vencer. É não entregar fácil aquilo que nós lutamos durante tanto tempo, porque é isso que o inimigo quer, é isso que muitos inimigos carnais desejam em que nós façamos, que nós desfaleçamos na nossa fé, que nós desistamos dos nossos objetivos, que nós voltemos atrás nos nossos projetos, para que não se concretizem, para que muitos possam estar vendo, eu não disse que não ia suportar, eu não disse que era tudo fogo de palha. Então, meus queridos e amadas irmãs, perseverem, confiem nesse Deus. Esse versículo 35 diz isso: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Que grande recompensa é essa? É a recompensa, é a promessa que você tem buscado. É a recompensa de viver numa glória eternamente com Cristo. E o versículo 36 ele nos fala o seguinte: necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A palavra de Deus, irmão, na carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 4, ele diz assim, olha: ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Entendeu esse texto que esse jovem ele diz? A perseverança deve ter ação completa. A perseverança, irmãos, ela não pode ser pela metade. Ela não tem remendo. Você não pode perseverar um pouquinho hoje, parar e falar: não suporto mais, e daqui a algum tempo você falar: eu vou continuar perseverando. Você vai ter um processo de reiniciar tudo de novo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Não tem remendo. Então ele fala, olha, tem que ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então esse versículo 36, ele fala: necessitar de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro eu tenho que perseverar, fazer a vontade do Senhor, que é muito difícil. Fazer a vontade de Deus é muito difícil, meus amados irmãos. Que muitas das vezes o nosso Deus ele não te dá uma cartilha. Ele não escreve nada te dizendo que vai ser isso, vai acontecer. Ele não te diz como é que tu vai alcançar uma promessa. Ele não te diz como é que tu vai ultrapassar um limite, vencer um limite. Eu não sabia como é que eu ia conseguir vencer esse limite dessa grande corrida que eu fiz no exército. Mas aquele incentivo, aquela palavra de incentivo, aquele grito de incentivo de mais de 100 soldados naquele corredor chegando, aquilo desenvolveu em mim uma força, um ânimo, uma resistência, uma perseverança em que eu consegui chegar. Você viu o exemplo de Estevão, aquele homem em Atos capítulo 7, versículo 57, do 54 em diante, que ele é apedrejado. Aquele homem, ele estava à beira da morte, perdendo as forças,
Mas de repente ele olha para o alto, ele olha para os céus, ele vê os céus de pé, ele vê o céu torcendo por ele. É como aquele soldado comigo dizendo para mim, vai de Paula, aquele que está dizendo, vai Estevão, suporta Estevão, persevera Estevão. Há momentos nós precisamos olhar para o alto, meus irmãos. É que o salmista diz, quando olho para onde? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, que criou todas as coisas. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Criador, Ele que fez todas as coisas, Ele conhece minhas limitações, Ele sabe como eu posso perseverar. Deus, Ele sabia que Esaú podia suportar, ele podia vencer aquele momento, que ele não estava desmaiando de fome, e Deus sabe que você pode suportar mais um momento, esse momento de tribulação, quem sabe perseguição, quem sabe dificuldade. Talvez você fale, pastor, não estou tendo força nem para orar mais, mas é isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é nesse momento em que você tem que levar os olhos para o alto e ver que de onde vem o teu socorro. É dali que vai vir o teu socorro, desse Deus que te criou. Porque se você está passando por isso, Ele conhece o teu limite, Ele conhece a tua resistência. Por isso esse versículo 36 ele fala, necessitar de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Você fala, pastor, mas não é possível que Deus permita um sofrimento desse na minha vida. Essa vontade de Deus que eu passe por esse sofrimento, essa dificuldade. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, você imagine agora, para pensar agora por algum minuto, quem sabe alguns segundos, se lá no céu tivesse uma sala de reclamações, se tivesse aquela salinha de reclamações, você imagina Moisés chegando reclamando, Senhor, andei 40 anos no deserto, mais 40 anos me preparando para atravessar aquele povo, e tu não permitiu que eu entrasse na terra prometida só porque eu bati na rocha, só porque aquele povo me levou, aquele povo rebelde, me levou a essa atitude sanguínea, e tu não deixou entrar na terra prometida por causa daquele povo. Imagine Moisés reclamando com Deus. Imagine Jó, foi elogiado por Deus, aquele homem justo, entrando, falando, reclamando com Deus, que passou por todo aquele sofrimento na sua vida. Imagine João Batista, a terra em silêncio 400 anos. Não se ouvia uma palavra, uma voz de um profeta, de um homem de Deus. De repente aparece aquele homem, o percussor, que preparou todo o caminho para Cristo. Ele entra, atravessa o deserto, comendo mel, bebendo mel, comendo gafanhotos. Aquele homem entra pela cidade dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. A cidade, a terra em silêncio por uma profecia durante 400 anos. Aparece esse homem como louco e anuncia a palavra de Deus, o evangelho, começa a salvar vida, a pregar Cristo, que viria que ele não era digno de desatar as suas sandálias. E de repente, por causa de um pedido de uma pecadora, de uma prostituta, aquele homem ele perde a sua cabeça, é decapitado, entrega a sua cabeça na bandeja. Imagina esse homem entrando nessa sala de espera, e essa sala de reclamações, e reclamando com Deus. Senhor, tu usando 400 anos a terra em silêncio, e eu preparei o caminho para o teu filho, e tu permitiu que eu perdesse minha cabeça por causa dessa prostituta, essa mulher pecadora, porque eu falei a verdade. Meus irmãos, Deus ele conhece a estrutura de cada um. Ele conhece a minha estrutura, conhece a tua estrutura. Ele sabe o que ele pode fazer com você, até onde ele pode te levar. Então persevera mais um pouco, suporte o que você está passando, porque Deus ele é contigo, ele não te abandona. O versículo 37 ele fala, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ainda em pouco tempo, meus irmãos, Cristo vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para nos resgatar, para nos levar para o seu reino de glória, para o seu reino eterno, para vivermos eternamente com Ele, para sentarmos, irmão, naquela mesa com os 12, com as 12 tribos de Israel. Vamos ser servidos, irmãos, por Cristo, servidos pelo Senhor. Você já imaginou isso?
você recebendo um novo nome na sua testa, recebendo a coroa de salvação, recebendo aquele prêmio de todas as obras que você fez. Você já parou para pensar nisso? Quantos estão aí vendendo vão colocar a sua primogenitura? Quantos estão vendendo a sua salvação, vendendo o seu ministério, vendendo a sua bênção, as suas conquistas por coisas, irmãos, desnecessárias, que não tem valor nenhum, que não traz nenhum efeito para o reino da glória? Quantos estão voltando atrás? Ele fala, pois aquele que há de vir, ele virá, ele não tardará. Aí ele fala, versículo 38, meus queridos. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus aqui está falando justamente disso. Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe o quanto ele pode te levar mais além. Ele sabe disso. Ele sabia que Jó, irmão, poderia suportar aquelas lutas. Ele sabia da estrutura de Moisés. Deus conhecia Esaú. A educação que ele teve, a criação que ele teve, todos os ensinamentos que ele teve pelo seu pai, pela sua mãe. Deus sabia que ele poderia perseverar, mas ele banalizou, irmãos. Ele não valorizou sua primogenitura. Quem sabe é isso que Deus está olhando agora para o teu coração. Você está valorizando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o teu ministério. Você está valorizando o que você é no reino de justiça, o que você faz para o reino da glória. Você está valorizando isso? Já parou para pensar nessa pergunta que o Espírito ele faz no teu coração nesse momento? Porque ele diz, aquele que o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando Deus fala que ele não tem prazer no justo que recua, é porque Deus sabe, irmãos, que você pode suportar. Quantas pessoas, irmãos, ficam aí dando desculpas? Ah, Deus conhece o meu fraco. O meu fraco é isso, o meu fraco é aquilo. Paulo tinha uma fraqueza muito grande. Por 3 vezes aquele homem ele insiste para Deus. Senhor, retira de mim minha fraqueza. Tira essa fraqueza. Tira esse espinho na minha carne. Por 2 vezes Deus fica em silêncio e não responde aquele homem. Mas na 3ª vez Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, não existe fraqueza para um cristão, irmãos. Não tem desculpa para aquele que fica aí, Senhor, eu sou fraco nisso, tu sabe que eu não suporto isso, Senhor, se vier sobre mim, eu não vou suportar. A palavra de Deus fala, esse homem inteligentíssimo que é Paulo, que após ele orar a Deus, e Deus não retirar essa fraqueza dele, ele ouvia essa palavra de Deus, esse homem ele começa a dar exemplo daquilo que ele ouviu, e nós às vezes precisamos fazer isso, é dar exemplo daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos, daquilo que Cristo fala conosco, praticar aquilo que Cristo fala conosco. Aí Paulo passa a falar de forma diferente. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Ele entende isso. Ele entende que a sua carne ela é fraca, que a sua carne não se converte, que a sua carne não se consagra, que a sua carne nunca vai ser uma carne santa. Mas ele entende que o seu Espírito ele pode ser transformado pelo poder de Deus. E é isso que Paulo ele nos ensina. Ele passa a trazer uma nova palavra, uma nova visão de transformação de vida. Então nós vemos nesse versículo 39, em que esse autor da carta aos Hebreus, ele chega a uma conclusão, e segundo alguns autores, alguns teólogos, diz que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, pela forma das características que ela foi escrita. Ele diz, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, irmãos. Não podemos retroceder para a perdição. Não podemos retroceder, irmãos, para a queda, para a destruição, para a falência moral. Mas devemos, como diz na parte B do versículo, crer para a conservação da alma em Cristo Jesus.
Nós olhamos para esse mesmo capítulo 10, o versículo 19, em que esse escritor nos dá uma palavra inteligentíssima, que ele diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, apóstolo Paulo, ele fala, não foi por prata, não foi por ouro, não foi por nada perecível que nós conseguimos o que nós alcançamos, a nossa salvação, a nossa herança, mas foi comprada por um vivo e novo caminho, comprado pelo sangue de Jesus, irmãos. É por isso ele diz isso. No versículo 20 do capítulo 10, ele fala pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela carne, se entregou pelo meu favor, da minha alma, pela minha salvação, pela tua salvação. Irmãos, se está difícil, minha irmã, se está doloroso, olha agora para Cristo, olha agora para a cruz do Calvário. Eu tive um grande líder na minha vida, que ele me disse uma frase uma vez: Luiz, se você estiver passando qualquer problema, se estiver doendo muito, se estiver muito difícil de perseverar, você não estiver conseguindo perseverar, corre para os pés da cruz. Ali tu vai encontrar a vitória, tu vai encontrar o consolo, tu vai encontrar a salvação, a palavra de autoridade e confiança de Cristo na sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, corre para os pés da cruz, porque ali tu vai olhar para o alto e vai ver que foi ali que Cristo se entregou por você, para refrescar a tua memória e você receber a vitória sobre a tua vida. Aí o capítulo 10, versículo 22, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Olha a palavra desse homem, desse escritor. Chegar com um verdadeiro coração, não com um coração vacilante, não com um coração oscilante, não com coração duvidoso, mas com coração verdadeiro em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Guarde essa palavra no teu coração. Persevera, confia nesse Deus soberano. Nesse momento os céus estão torcendo por você. Nesse momento o olhar de Cristo está sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. O desejo do nosso Senhor é que você suporte essa dor, suporte essa luta e vença essa batalha. Para encerrar, eu vou deixar para você uma palavra, Daniel, capítulo 10. Aquele homem, ele fez uma oração ao Senhor. E no momento em que ele orou, a sua oração chegou no trono de graça, chegou nos ouvidos do Senhor, chegou no coração de Deus, moveu o coração de Deus e moveu as mãos de Deus em seu favor. E Deus imediatamente envia o anjo com as bênçãos na mão para entregar para Daniel. Mas se levantou um príncipe chamado Príncipe da Pérsia, um demônio poderoso, para impedir que Daniel fosse abençoado, que ele alcançasse o que era dele por direito. E aquele homem, ele não titubeou, ele não vacilou, ele não se entristeceu. Ele começou a orar, começou a clamar, ele permaneceu de joelhos dobrados. Entende uma coisa? Você só vai vencer, os céus só vão vir em teu favor se você continuar perseverando, olhando para os céus, olhando para Cristo. Se você deixar de olhar para Ele, não tem como os céus lutarem em teu favor. Deus enviou um anjo mais poderoso chamado Arcanjo Miguel. Aquele homem, Daniel, orou 21 dias. 21 dias. E Deus enviou a vitória, a resposta. E ele venceu. Deus poderia ter enviado o Arcanjo Miguel logo assim, irmãos. Logo naquele momento em que Daniel orou. Que ele viu que o príncipe dos persas se levantou. Mas Deus queria ver o coração de Daniel, a perseverança de Daniel. E Deus quer ver a tua perseverança nesse momento. Se tu vai suportar, se você vai aguentar. Se você valoriza aquilo que Deus colocou no teu coração. Para que você possa glorificar a Deus em tudo isso. Soberano Deus, eterno Pai,
Obrigado por essa palavra santa, essa palavra maravilhosa, essa palavra que nos instrui, nos fortalece, nos ensina a perseverar, essa palavra que nos conduz, ó Deus, até os portais da glória e nos vê o quanto nós somos importantes para Ti, o quanto, ó Pai, Tu zela pelas nossas almas, ó Deus querido, e agora esse irmão, essa irmã, que está enfrentando essa batalha, essa dificuldade, meu Deus. Quero pedir que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa agora renovar a sua fé, colocar mais perseverança, mais ousadia, mais coragem, meu Deus eterno, mais ânimo, ó Pai, no seu coração, na sua mente, na sua alma, e eles perseverarem e conseguirem conquistar esses objetivos, ó Deus, e através disso o Teu nome seja reconhecido, a Tua glória, meu Deus eterno, possa, meu Deus, ser derramada sobre essa família. Eu entrego em Tuas mãos, eu abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus, meus amados irmãos.